Então, o ensino racista, ele tem uma decadência nas escolas brasileiras, tá? Então, ele está trabalhando com vocês, pede para vocês trabalharem essa questão também, tá? Então, primeiro, a situação a ser abordada são os sinônimos das palavras. Então, tem, por exemplo, a palavra perpetuação, né? Que é uma palavra do comando expresso, que vocês podem substituir por continuidade, insistência, constância, dentro da tua redação. Outra palavra ou expressão, que é o racismo estrutural, que é justamente uma expressão-chave do tema, tá? E é importante discutir essa expressão no texto. Aí tu tens preconceito, discriminação racial, tá? Exclusão social e o ensino antirracista, que pode ser substituído pela educação afro-brasileira ou ensino afrodescendente. Essas expressões precisam estar no texto de vocês para substituir as palavras do tema. Tá? Quando, por exemplo, não tem mais palavras para usar, use essas palavras, ok? Bom, a minha crítica principal para esse tema é a perpetuação do racismo estrutural e a falta de ensino antirracista são tratados como negligência. Ou seja, gente, o que é a crítica principal no meu texto? É a tese. Né? A crítica principal é a tese. É essa que eu vou defender no meu texto. Como é que eu vou defender? Eu tenho aqui, olha, os direitos relacionados. Esse tema ele tem dois direitos, tá? Que são velados pela Constituição. Primeiro, olha, a dignidade humana. Onde está presente a dignidade humana nesse tema? A gente percebe que o racismo, tá? Ele é uma palavra, digamos assim, uma expressão, um conjunto de fatores em que a dignidade humana falta para essas pessoas de cor, de raça. Tá? Então, a dignidade humana, nossa Constituição brasileira, né, não está sendo, digamos assim, relacionada, né, para esse tema. Então, tu tens aqui uma dignidade humana que falta. Outro direito relacionado é a igualdade. Por quê? Porque a gente verifica que nas escolas os ensinos são diferentes, os acessos são diferentes ao conhecimento. Então, esse direito à igualdade também pode ser um direito relacionado que está sendo velado dentro desse texto, tá? Dentro desse tema, perdão. Aí nós vamos para as teses argumentativas. Olha só, quem são as teses argumentativas, gente? É o argumento 1 e o argumento 2, tá? Então eu trouxe 3 para ti. Três sugestões. Primeiro, os antigos pensamentos, que são aqueles discursos que perpetuam o racismo no Brasil, tá? O que é esses antigos pensamentos, tá? São aquelas pessoas, por exemplo, que hoje, a gente percebe muito, qualquer situação que envolva o racismo, mesmo que seja o menor possível, ela diz assim, agora qualquer coisa é racismo. Ou seja, qualquer palavrinha que é racismo, tá? As pessoas mais antigas ou situações antigas, os antigos pensamentos, eles determinam isso como uma frescura. Tudo agora vira racismo? Não, peraí. Pela lei, pela Constituição brasileira, racismo é crime inafiançável. Independentemente da situação, seja a mínima possível, uma agressão verbal, uma expressão verbal antirracial, ou racista, melhor dizendo, é crime, independente dela qual for a situação. Tá? O crime brasileiro do racismo, ele não destitui, isso aqui é mais grave do que isso. Não, qualquer situação é crime. Então, esses antigos pensamentos ainda existem no Brasil, são discursos que perpetuam o racismo. Tá? A omissão estatal, onde é que está presente a omissão estatal nesse tema? Exatamente, ele não está conseguindo, olha lá o direito, construir a dignidade humana dessas pessoas perante o artigo da Constituição, todos são iguais, perfeito? Tu tens aí o legado histórico, gente, olha o legado histórico, é importante também falar desse tema, por quê? Porque a gente observa que as questões raciais no Brasil, elas ainda fazem parte de um fator histórico, né? Todas as situações que envolvem questões raciais no Brasil são determinadas por uma questão histórica. Ou seja, nós temos um legado negativo. Fala.
Oi, galera. Oi? Sim. Vamos já para cá. Olha lá, ó. Sugestão para introdução. Como é que eu começaria? Eu trago duas possibilidades. Olha, a primeira, o nazismo. Tá? As crianças afro-alemãs, brancos, negros, eram marginalizados na sociedade alemã. Olha lá, com a ascensão dos nazistas ao poder, os negros se tornaram objetos de políticas antirraciais discriminatórias. Ou seja, durante o período nazista do Adolf Hitler, negros, né, judeus, homossexuais, crianças que não eram da raça ariana, eram perseguidos pelos nazistas, tá? Então, um contexto histórico a ser usado pode ser o nazismo no texto, ok? Aí tem, ó, a escravidão no Brasil, tá? Também é um argumento, desculpa, é um contexto histórico que vocês podem começar o seu texto, porque a gente percebe que a escravidão no Brasil escravizou principalmente o quê? Negros. E mesmo com a abolição da escravatura, né, da escravidão, a gente percebe que ainda existe no Brasil uma escravidão o quê? Estrutural. Né? A maior parte da população que é de baixa renda, né, é negra. A maior parte da população que tem dificuldade de acesso à escola é negra. Né? A maior parte da população que é discriminada na sociedade é negra. Tá? Então, nós temos aqui, gente, a escravidão como também um contexto histórico para poder vocês começarem. Beleza? Sugestão para o desenvolvimento 1. Eu colocaria assim, ó. A perpetuação do racismo estrutural no Brasil é reflexo de antigos pensamentos. Olha lá. Quem são os antigos pensamentos, gente? O argumento 1. Né? O argumento 1 está no tópico frasal do desenvolvimento 1. Quem é o repertório para esse tema? Olha, Michel Foucault, filósofo inglês, em que em seu livro, ó, Bio, Poder e o Discurso, diz que a supremacia branca, através do seu discurso, do seu poder biológico, né? Antagônico. Lembra daquelas disputas antagônicas entre Estados Unidos e Rússia? Né? É mais ou menos isso, ou seja, aquela disputa por poder envolve brancos de classe alta, discursando, né, a sua supremacia sobre a raça negra, tá? Então, Michel Foucault ele discute isso, ele é um filósofo, tá ok? E aí vem, no tópico 2, desenvolvimento 2, olha, negativo legado histórico representa, olha, a falta de ensino antirracista nas escolas brasileiras. Tá? Eu começaria meu tópico frasal. E aqui o legado, olha, gente. Legado histórico, ó. A2, tá bem aqui, ó. É a minha sugestão. Como? Muito bem. Qual é o repertório, galera? Olha. Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Eu não sei se ele é primo ou irmão do Chico Buarque, mas é parente. Tá? Professor de história, historiador, que escreveu pra gente a teoria do homem cordial, que é aquele homem passivo aos problemas sociais. Nada incomoda o homem, né? Ele não consegue, ele não quer discutir seus direitos, ele não se preocupa com a miséria, com a pobreza, tá? Esse homem, na visão do Sérgio Buarque, é um homem cordial. É uma característica do povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem isso. O problema está aqui na frente dele. Ele está nem um pouco preocupado com isso. Tá? Este homem é um homem cordial. Esse homem ele tem um certo legado histórico no Brasil, que o brasileiro foi construído dessa forma. Tá? E para finalizar, tu tens a proposta de intervenção. Como sugestão, gente, eu trago quem aqui? Olha, as escolas, como agentes, ou o Ministério da Educação também, se eu quiser. Tá? O que as escolas devem fazer? Olha, a ação. Os professores devem ministrar aulas de literatura afro-brasileira ou afrodescendentes. Tá? Como? Olha, por projetos pedagógicos. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o detalhamento do meio, que seria esse, ó, por meio de livros literários de autores negros, como Machado de Assis, ou pode ser um outro autor afrodescendente, tá?
Ou eu posso também, o Monteiro Lobato, muito bem, olha. Eu posso também detalhar a ação, o agente, olha, as escolas responsável pela formação social. Um desses dois detalhamentos eu posso usar. E a finalidade da minha ação é diminuir o preconceito racial, tá? Então eu trago para vocês aqui, olha, 6 sugestões do meu projeto texto do tema A Perpetuação do Racismo Estrutural e a Falta de um Ensino Antirracista nas Escolas Brasileiras, ok? Quem gostou aí, bate palma.